Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está pronto? Você está pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem para você? Aleluia. Se você está pronto, a palavra do Senhor nos diz: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Amém? Ai de nós. Obrigado. Eu estava hoje pela manhã. Pode sentar, pode sentar. Eu estava hoje pela manhã tendo um momento de discipulado com Wesley. Nós começamos a caminhar, a falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e muitas vezes o porquê também Ele não tem feito nas nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que a igreja está linda hoje. Fazendo um parênteses aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. E nós estávamos ali falando sobre um monte de coisa, e entre elas, o porquê Deus não nos ouve. Por que eu não sinto mais a presença de Deus como um dia eu senti? Por que a voz de Deus ela não está tão audível ao meu ouvido quanto ela foi um dia? E eu virei para ele, a gente conversando, eu falei assim: Deus me deu a palavra de hoje à noite. Eu já ministrei essa palavra outras vezes, nesse texto outras vezes, mas eu confesso para vocês que eu fui muito ministrado, muito mesmo, porque nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão tão corridas, nós corremos tanto para tanta coisa, para realizar tanta coisa, para poder pagar as nossas contas em dia, para poder fazer as coisas fluírem como elas precisam fluir, e nós muitas vezes não paramos para ouvir o que Deus tem nos falado, ou o que Ele tem para nos falar. E o grande problema é que muito dessas vezes eu e você culpamos o Senhor por não estarmos o ouvindo. Transferimos a culpa como se Ele fosse o responsável por não nos responder aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos. E muitas vezes nós temos até um caderninho dos nossos desejos, mas nós não temos tempo para poder abrir a Bíblia. Nós não temos tempo para poder entrar no quarto e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não estou te pedindo nada, como diz a música. Eu estou aqui, Senhor, porque eu só quero a sua presença. E o Senhor não te fala nos primeiros 30 segundos, e também não fala com você nos próximos 60, e Ele também não fala nos próximos 10 minutos, e talvez Ele não fala com você na próxima 1 hora, se é que você tem tanta paciência para esperar o Senhor falar com você. Por quê? Não sinto mais a presença de Deus. Confesso que eu já fiz essa pergunta. Em algum determinado momento da minha vida eu já fiz essa pergunta, e eu confesso também que eu fiquei sem resposta, até o dia que o Senhor me trouxe para essa palavra. Muitas vezes nós estamos buscando as respostas disso na religiosidade. Nós achamos que porque nós oramos 3 minutos por semana, eu vou melhorar para você e vou dizer talvez 3 minutos por dia. Ou talvez aquela oração xoxa que você faz no volante do seu carro, porque você não parou ou não levantou 5 minutos antes para poder fazer uma oração decente. E nós queremos que Ele nos ouve.
Nós queremos que Deus nos escuta, ou melhor, escuta os nossos lamúrios, as nossas reclamações do patrão, da esposa, do esposo, dos filhos. Mas nós não temos capacidade para parar e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu quero só a sua presença. Só a sua presença. Senhor, na verdade, Deus, é o seguinte: eu estou aqui porque eu quero um marido melhor, porque eu quero um trabalho melhor, porque eu quero um carro. Esse carro não dá mais, Deus. Olha esse carro, vive dando problema. Não tem nem como eu ir visitar aqueles irmãos, Deus, né? Por quê? Eu não sinto mais a presença de Deus, porque eu não ouço mais a voz de Deus. Nós ministramos outro dia sobre Samuel, que não conhecia a voz de Deus. E eu não estou ministrando para pessoas que não conhecem a voz de Deus, mas sim para pessoas que já não ouvem a voz de Deus. Talvez você não tenha escutado a voz de Deus porque você não tem parado para escutar. Talvez você não tenha escutado a voz de Deus porque realmente você construiu algo entre você e Ele que já impede que Ele se apresente a você como seu Deus, porque você fez um pedestal ou um altar para você mesmo dentro da sua casa, onde você é o seu Deus, o seu supridor, o seu tudo, o seu uau. Todas as coisas devem convergir a você, todas as coisas devem vir de encontro a você, porque afinal de contas, eu sou eu. Quem é Deus? Quem é o Senhor na tua vida? O Jonathan nem sonhava essa ministração, e se eu deixasse mais um pouquinho, ele ia fazer toda ela ali. Glória a Deus por isso. Isso chama-se Espírito Santo. Você foi tremendamente usado por Ele nessa noite. Que o Senhor te use cada dia mais. Eu tenho certeza que você, assim como eu, também já ouviu, ou já se perguntou, melhor dizendo, o porquê eu não sinto mais a presença de Deus. Quantos corajosos para admitir eu tenho aqui nessa noite? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Só nós três? Só nós três? Vamos lá, eu vou te dar uma chance. Quantos de nós já fizemos essa pergunta? Deus, você não me escuta mais. Eu não sinto mais a sua presença. Antes eu sentia tão fácil. Eu quero falar uma coisa para você. Às vezes você tem sentido a presença de Deus, achado, melhor dizendo, que tem sentido a presença de Deus, porque aquela música faz você chorar. Lamento te dizer que na maioria das vezes é a sua emoção mesmo te enganando, e não a presença do Deus Criador. Muitas vezes as letras entram diante da nossa necessidade, diante daquilo que nós estamos vivendo, e elas nos moem, nos levam às lágrimas. E nós às vezes temos atribuído isso à presença de Deus. Eu quero dizer para você, uma das principais características da presença de Deus é a transformação. Onde Deus entra, Ele transforma. Amém? Posso ouvir um amém? Quantos transformados eu tenho aqui nessa noite? Aleluia. Queridos, você já fez essa pergunta, eu também já fiz. E muitas vezes nós chegamos na conclusão de não entendermos o porquê isso. Nós não entendemos o porquê Deus não fala mais conosco. Afinal de contas eu oro, afinal de contas eu jejuo, eu nem ouço música profana mais, porque o pastor falou que não é para ouvir, então eu não ouço mais. A minha vida é jejum, oração e falar da vida do irmão. Brincadeira, gente, aqui não tem ninguém que faz isso. Mas eu jejuo, eu oro, eu até falo em língua de vez em quando, eu leio a Bíblia 3 versículos por semana. E nós achamos que isso nos dá a condição, ou nos faz com que Deus se sinta na obrigação de dizer a nós: filho, eu estou aqui cuidando de você, te abençoando, porque afinal de contas você orou 3 minutos, porque você jejuou,
Porque você ao invés de ouvir aquela música, você ouviu outra, você ouviu um louvor, olha que bacana. E nós entramos num ciclo onde nós achamos que Deus está ao nosso serviço. Então eu preciso sentir a presença dEle a hora que eu quero. Estala o dedo aí. Consegue? Deus, agora. Manto. Aquela coisa, né? Na hora que eu quero. Eu digo para você que você pode sentir a presença de Deus a hora que você quiser. Na verdade, não deveria nem ser assim. Você não deveria se ausentar da presença dEle. Mas como o texto diz, a nossa maldade faz separação entre nós e o nosso Deus e impede que Ele nos veja, que Ele nos atenda. E atender, irmãos, não é realizar o teu desejo de carro novo, de casa própria. Atender é encher o teu coração da presença dEle, porque é isso que nós somos, vasos para ser cheios da presença do Espírito Santo. Amém? E muitas vezes você está achando que você é tudo, menos aquilo que você nasceu para ser. Alguém que carrega a glória de Deus, a presença de Deus. Quantas vezes nós temos agido de forma em que as pessoas que estão à nossa volta não significam nada, nós não conseguimos assimilar que a presença de Deus, ela existe na vida do outro. Quantas vezes nós temos vivido exatamente assim, achando que Deus é exclusividade minha. Afinal de contas, eu falo em línguas mais alto, eu grito mais alto, eu sapateio mais. Então eu sou mais espiritual. E nós não olhamos para o próximo e reconhecemos a presença de Deus no próximo. E muitas vezes Deus quer nos falar através da vida do próximo. Mas nós somos muito egocêntricos e nós achamos que tudo gira ao nosso redor. Esse texto ele fala do povo de Judá, um povo que foi chamado a atenção por Deus aqui nesse texto. Se você ler o capítulo 58, você vai entender o porquê Deus está dizendo o que disse para o povo no 59. Tarefa de casa, 58. Amém? Mas eu quero ler com você o versículo 3 do 58. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, isso é Deus respondendo, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Você não pode ouvir a voz do Senhor enquanto você não mudar de vida, enquanto você não tiver a sua vida transformada, enquanto você não for realmente um vaso de honra na mão do Senhor. Enquanto você não for alguém que o Senhor olha para você e fala: eu tenho prazer em ter criado você, eu tenho prazer em ter você e poder chamá-lo de filho. Mas esse povo aqui, entendam, esse povo era um povo que Deus havia tirado do Egito, era um povo que Deus chamava de sua propriedade. Mas esse povo vivia virando as costas para Deus, e exatamente nesse texto, o povo estava fazendo as coisas como vinha na cabeça, mas eles continuavam se achando o quê? Os santos, os eleitos, os escolhidos do Senhor. Eu não sei se passa isso pela sua cabeça, longe de mim dizer o que está passando ou não na sua cabeça. Mas eu conheço pessoas, eu já vi situações, já atendi outras pessoas que vivem e agem exatamente assim,
questionando Deus porque Ele não está os ouvindo, questionando Deus porque, Deus, eu jejuo, eu estou jejuando, mas à noite você tem acabado com o seu marido. Deus, eu tenho jejuado, eu tenho orado, mas você não tem honrado os seus pais. Deus, eu tenho feito tantas coisas no teu nome, mas eu não tenho visto nenhuma delas, porque a sua vida não condiz com aquilo que eu peço para você fazer. Você consegue entender o porquê Deus chega ao ponto de dizer ao povo: ei, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa te ajudar, para que não possa te socorrer, nem os seus ouvidos tampados para não poder ouvir, mas os nossos pecados, os vossos pecados, fazem separação entre você e o seu Deus. Irmão, talvez é difícil ouvir isso, né? É uma palavra que muitas vezes traz um temor no coração do pastor, porque ela pode esvaziar a igreja no próximo culto. Mas a grande verdade é que você não tem escutado mais, ou não tem sentido a presença de Deus mais, porque você não tem feito por merecer a presença dEle. E quando eu digo você, eu me incluo. Eu me incluo 100% das vezes, porque sou humano como você, buscando no Senhor o aperfeiçoamento. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o problema não está em Deus. Não está. Sabe aquelas vezes que você deita e fala, tenta transferir a tua culpa para Deus, porque Ele não te responde? Eu quero dizer para você que não está. O texto diz no versículo 1 que o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, nem o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Você consegue perceber nesse texto que o problema não está nele? Pastor, já tem 3 anos que eu não consigo sentir a presença de Deus. Tem 2 anos, tem um dia. E o que você vai fazer a respeito? E o que você vai fazer a respeito disso tudo que você está nos dizendo? A responsabilidade é tua, não é de Deus. O braço dele continua estendido, o ouvido dele continua pronto para ouvir você, mas aquilo que você tem vivido, a forma com que você tem vivido, a forma com que você tem agido dentro da sua casa, no seu trabalho, com os seus relacionamentos, essa é a forma que tem feito com que Deus não consiga atender aquilo que você coloca diante dele. Como que você quer sentir a presença de Deus? Portanto, abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim o texto: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos entender que para podermos nos relacionar com Deus e sentir a presença de Deus, nós precisamos, primeira coisa, crer que Ele existe. Quantas vezes você já agiu como se não existisse um Deus? Quantas vezes você tem vivido de uma forma como se não houvesse um Deus, a quem você não vai ter que prestar conta um dia? Isso é religiosidade. Ler a Bíblia todo dia, isso é religiosidade. Orar todo dia, isso é religiosidade. Não, irmão, isso significa que você não é crente, que você não crê que Deus existe, você não tem fé, por isso é impossível agradar a Deus.
Porque a primeira coisa que você precisa é crer que Ele existe. E crer que além de existir, Ele presenteia aqueles que o buscam. Posso ouvir um amém? Presenteia aqueles que creem que Ele existe e o buscam. Quer algo de Deus? Comece do jeito certo. Começa crendo que Deus existe, que Ele está no controle da sua vida e no controle de todas as coisas. Ele continua sendo o Deus de Isaac, de Jacó e também de Abraão. Ele continua sendo o Deus do Velho, do Antigo, e do Novo Testamento. Ele continua sendo o mesmo Deus que fez promessas para você e para mim. E Ele é Deus para cumpri-las, todas elas. Mas você precisa crer. Você precisa crer que Ele existe, que Ele está disposto a fazer isso por você, a te presentear com a sua presença, principalmente. Falta-nos fé, falta-nos crer que Ele é o Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo e também tirou o seu. Muitas vezes nós ministramos esses dias, muitas vezes nós não entramos na presença de Deus porque nós não nos sentimos dignos. Nós não achamos que merecemos, e de fato, se nós entrarmos pelo merecimento, nós estamos totalmente equivocados, não vamos entrar nunca. Nós precisamos entrar na presença de Deus porque Ele nos deu de graça a sua presença, porque Ele nos ofereceu isso por amor a nós e não porque nós somos alguma coisa melhor. E em segundo lugar, nós precisamos entender o que diz o versículo 2 do 59. Mas as tuas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso Ele não os ouvirá. A maldade daquele povo estava em viver uma vida totalmente dissoluta, uma vida totalmente do seu jeito. Jejuavam de qualquer forma, oravam quando queriam, buscavam a Deus quando o cinto ajustava. E eu começo a ver muita relação com aquele povo, com os cristãos dos dias atuais. Buscam ao Senhor apenas quando é conveniente buscar ao Senhor. Buscam ao Senhor quando a conta no banco está negativa. Buscam ao Senhor quando precisam de um carro. Buscam ao Senhor quando precisam de algo do Senhor. E não buscam o Senhor por aquilo que Ele é e que sempre será para nós: o nosso Salvador, o nosso Redentor. Buscamos ao Senhor por coisas e não o buscamos por aquilo que Ele é. E nós queremos ser atendidos por Ele. Nós queremos sentir a presença dEle, porque afinal de contas, se eu sentir a presença dEle, eu tenho a certeza que as minhas contas serão saldadas, serão pagas. Porque Deus não passa disso para mim. Eu busco a Deus por meus interesses, por minhas necessidades materiais, e não busco ao Senhor pelas minhas necessidades espirituais. Não busco a Deus por aquilo que é eterno, mas aquilo que é passageiro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6: basta cada dia o seu próprio mal. Mas nós não entendemos isso. Nós continuamos querendo sentir a presença de Deus quando nós não fazemos nada para isso. Continuamos sendo as pessoas maus que nós somos. Continuamos querendo a presença de Deus sem querer mudar o nosso comportamento, sem querer mudar as nossas falas dentro da nossa casa, sem querer mudar o nosso relacionamento com o cônjuge, sem querer mudar o nosso relacionamento com os nossos filhos, sem querer assumir os nossos lugares de marido e os nossos lugares de esposas, e também os nossos lugares de pais e mães. Estamos vivendo a nossa vida como nós queremos, exatamente como o povo de Judá. E aí vem o Senhor e diz: ei, eu não estou te ouvindo porque a tua maldade é muito.
A crueldade que você tem no seu coração é enorme. Não tem como você construir algo entre eu e você. E isso precisa ser derrubado, isso precisa ser destruído na sua vida, meu irmão, para que você possa sentir a presença do Senhor por aquilo que Ele pode ser na sua vida e não por aquilo que Ele pode dar para você. Sentir a presença de Deus não são lágrimas. Sentir a presença de Deus é mudança. As lágrimas é consequência. Muitas vezes de alegria, mas muito mais de dor, porque para mudar, dói. Para ser transformado, dói. Quem já viu fazer pão aqui? Passar no cilindro é fácil? É mais ou menos isso, né? Eu costumava dizer que o Senhor estava me colocando na morsa. Para os homens aqui vai ser mais fácil entender o que é morsa, né? Vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. Fala, Senhor, não dá mais. Dá. O Senhor quer ser um Deus presente na sua vida. O que você está disposto a fazer para que Ele seja esse Deus presente na sua vida? O que você está disposto a fazer para que Ele seja presente na sua vida? Para que você não seja mais uma pessoa questionadora sobre esse assunto. Uma pessoa que fala, eu não sinto mais a presença de Deus. O que acontece conosco hoje para nós não ouvirmos? Primeiro, nós não damos a atenção que Ele merece. Nós o trocamos por qualquer coisa. E muitas vezes, coisas parecidas, que vêm na sua vida como um engano e você não percebe, porque você já não sabe mais como Ele é. Você já não tem mais afinidade com a presença dEle. Então você aceita qualquer coisa que seja parecido com aquilo que você acha que Ele é. Amém? Alguém identificando? Em segundo lugar, nós não fazemos as coisas de Deus com o zelo que Ele merece. Deus merece o melhor. Se eu vou oferecer alguma coisa ao Senhor, que seja o melhor. Eu estava ministrando para alguém essa semana, eu não lembro para quem que era, um discipulado, eu estava falando sobre o altar, sobre o significado disso aqui. Todo o sacrifício que era feito pelo sacerdote precisava ser de algo perfeito. O animal tinha que ser perfeito. Não podia ter nenhum tipo de mácula, nenhuma perna quebrada, nenhum olho faltando no seu rosto, ou coisas desse tipo. Precisava ser algo perfeito. E o que nós vemos nas igrejas hoje, vamos generalizar aqui, porque na maioria delas é assim. É pessoas subindo aqui sem ter as suas vidas diante de Deus perfeitas, ou pelo menos buscando a perfeição em Deus, ou pelo menos sendo aperfeiçoados dia a dia por Ele. Nós temos feito as coisas do Senhor de forma desleixada, sem zelo. Em terceiro lugar, oramos, mas nós não ouvimos, porque nós estamos ocupados demais para esperar Ele responder. Fast food, né? Eu quero agora. E Deus te fala, espera. Não, eu quero agora, né? Aquela coisa de Chaves. Eu quero agora. Se não for agora, eu não quero mais. Quarto lugar, desejamos que apenas os nossos pedidos sejam atendidos. Senhor, me dá o meu. O resto é o resto, né? O do próximo, Senhor, ele pode esperar. Atenda os meus.
Em quinto lugar, sua presença, a presença de Deus, ela é superficial ou ela é secundária nas nossas vidas. Nós buscamos todas as coisas antes. Todas as coisas. Se alguém te chamasse para ir num churrasco hoje à noite, você estaria aqui? Seja sincero. Não precisa fazer assim, ok? Deus para nós tem sido secundário. Nós não temos dado a Deus aquilo que Ele merece, portanto nós o deixamos em segundo plano. Ele vem sempre depois das minhas necessidades. Afinal de contas, elas precisam ser atendidas agora, porque eu sou a última Coca-Cola do deserto, né? Você não sente a presença de Deus porque Ele não é prioridade na sua vida. Você não sente a presença de Deus porque você não dá o devido valor. Você não sente a presença de Deus porque tem um monte de outras coisas ocupando o lugar dele na tua vida. Em sexto lugar, nós nos contentamos com algumas poucas lágrimas que rolam apenas pela emoção e não por um coração em chamas por Ele. Nós não incendiamos mais por Jesus, nós não mais para as pessoas, amando aquela vida para que ela possa se converter ao Senhor. Afinal de contas, ela pode ser um concorrente meu no ministério de louvor. Ela pode ser um concorrente. Ela canta muito, cara. É melhor que ela vá para outra igreja. Ela toca demais. Se eu chamar ela para o ministério, eu vou perder o meu lugar. Eu vou perder o meu lugar na lista do pastor na hora de fazer a escala. Sétimo, nós não guardamos os seus mandamentos, ou só guardamos os seus mandamentos quando ele nos convém, e deixamos de praticá-los quando eles são primordiais para as nossas vidas espirituais. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Qual a parte que você entendeu que é impossível amar a Deus se não amar o próximo? Qual parte você ainda não leu na Bíblia que amar o próximo é amar a Deus? É impossível você amar a Deus odiando o seu próximo. 8. Vivemos um evangelho de conveniência. Esse é aquela situação, né? Se o pastor falar algo que eu não gosto, eu troco de igreja. Beleza, pastor? Está tudo certo? Não gostei de você, vou para outra igreja. Evangelho de conveniência. Você não foi transformado, você não foi renovado pelo poder do Espírito Santo. Você não pode estar aqui por minha causa, você não pode estar aqui por causa de pessoas. Você precisa estar aqui pelo poder do Deus que age aqui. Em nono lugar, não valorizamos uma vida de conhecer ao Senhor pelo que Ele é. Como eu disse anteriormente, só valorizamos aquilo que Ele dá. Mas aquilo que Ele é, nós temos dificuldade em aceitar. Porque muitas vezes para aceitar o que Ele é, eu preciso aceitar primeiro a caca que eu sou. O homem caído, a mulher caída que nós somos. A pessoa que se qualquer outro olhasse não daria nada por nós. Deus foi lá e deu um filho por nós. E em 10º lugar, para finalizar com vocês, vemos Deus como um gênio, realizador de desejos. E é por isso que você não sente a presença de Deus, porque você tem tratado o Senhor de forma desleixada. Você tem tratado o Senhor como qualquer outra coisa, menos como o seu Deus, como aquele que merece o seu louvor, a sua adoração, a sua devoção, as suas madrugadas. Nós precisamos entender que Deus está acima de todos e qualquer um e qualquer coisa na sua vida.
O dia que Deus não for mais importante para você que o seu marido, Ele vai tirar o seu marido. O dia que o seu filho for mais importante para você do que Deus, Ele vai tirar o seu filho se você não mudar. Pastor, o que você está dizendo? Exatamente o que você está ouvindo. Deus precisa vir antes dos nossos filhos. Eu tenho gente, vocês não fazem ideia, vocês sabem dos meus filhos. Vocês conhecem os meus filhos. Quantas vezes eu já orei ao Senhor para que Ele não deixasse que eu idolatrasse os meus filhos. Sabe aquela coisa né, vocês que estão próximos sabem. Eu olho para a Radassa e vejo uma menina linda, elétrica, inteligente, que a gente fica babando mesmo de ver as atrapalhadas dela. Aí vê o Lorenzo com aquele amor pela obra de Deus fora do normal. Eu falo, Senhor, não deixa que eles ocupem o seu lugar na minha vida. Não deixe que o Senhor seja secundário na minha vida, que a Poliana seja mais importante do que o Senhor, que a Laura seja mais importante que o Senhor, que o Lorenzo seja mais importante que o Senhor, que a minha faculdade, que o meu curso, que os meus amigos, que tudo seja mais importante do que o Senhor, porque o dia que isso for mais importante, eu tenho certeza que o Senhor tirará isso tudo. Você está pronto para sentir a presença de Deus? Você está pronto para entregar tudo o que você tem nas mãos dele e falar, Senhor, tudo que eu tenho é teu? Porque afinal de contas a palavra diz isso. Para ele, dele e por ele são todas as coisas. Você está disposto? Está disposto a colocar o Senhor na frente do seu trabalho? Está disposto a colocar o Senhor na frente daquele seriado de TV que te faz ficar em casa e não vir para os cultos? Você está pronto para colocar o Senhor à frente do teu ministério, que você acha que é tão importante? Mas o Senhor diz para você, não é o teu ministério que eu quero, é a sua vida que eu quero. É um relacionamento com você que eu desejo. É me relacionar com você. Mas o que você tem feito, o seu ministério tem sido essa barreira entre eu e você, porque o seu ministério tem sido mais importante que eu. Pessoas estão perdendo o casamento porque têm colocado o marido à frente de Deus. Pessoas têm colocado trabalho na frente de Deus e Deus tem tirado o trabalho. Euzinho, olhem para mim, eu sou a prova disso. Eu sou a prova disso, de que o dia que eu coloquei o trabalho na frente do Senhor, Deus tirou o trabalho. Ele é mau? Deus é mau? Não, Deus é justo. E Ele deseja se relacionar com você. Mas as suas maldades têm feito separação entre você e Ele. Coloque-se em pé. Jamais, entenda bem, aqui comigo, para a gente finalizar. Jamais nós iremos sentir a presença de Deus de forma genuína, verdadeira, se Ele não for o centro da nossa vida. Ele precisa estar no centro da nossa vida. Você está disposto a fazer isso nessa noite? Você está disposto a fazer isso nessa noite, meu irmão? Sentir a presença de Deus é algo que todos nós devemos ansiar, mais do que a nossa própria vida. E eu quero dizer para você que o Senhor nunca estará ausente. Ele nunca vai estar de braço encolhido para que não possa te socorrer.
a não ser que você cause tudo isso, a não ser que você construa a barreira entre você e o seu Deus, colocando Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, talvez em lugar nenhum na sua vida, talvez apenas uma religiosidade, onde você precisa vir num culto de domingo para que você possa se sentir bem no resto da semana. Afinal de contas, eu cumpri o protocolo. Não culpe Deus por algo que é exclusivamente sua responsabilidade. Ele continua lá, ou continua aqui, mas Ele continua sempre acessível àqueles que clamam por Ele, àqueles que buscam por Ele. Vamos buscar ao Senhor? Está disposto? Amém? Amém? Quero convidar você para orar um pouquinho. Eu não vou te chamar aqui, mas eu quero te dizer algumas coisas antes de orarmos. E existe uma necessidade nessa noite, uma necessidade onde Deus pede para que nós tenhamos uma vida íntegra, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados. Nós devemos buscar ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, como diz a palavra do Senhor. Precisamos nos colocar diante dEle, com o nosso coração desejando a presença dEle. Se não for assim, não podemos esperar nada, a não ser o que a sua palavra diz. Ele está lá, esperando para estar aqui com você, mas você construiu algo tão grande entre você e Ele, que é impossível Ele chegar. Amém? Curva a sua cabeça. Eu gostaria de pedir para que você orasse agora. A oração que tem poder é a tua, não é a minha. A oração que tem poder é a oração de um homem ou uma mulher quebrantados na presença de Deus, e que reconhecem que o Senhor é o Deus da vida de vocês, da nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento, é o momento para você pedir: Senhor, eu entendi agora o porquê eu não tenho sentido a sua presença. Eu entendi, Senhor, que muitas vezes aquelas lágrimas eram apenas emoção, porque a letra da música era muito linda, a voz era ótima, e o arranjo musical, então, Deus, mas não era a sua presença como ela precisa ser. Erga sua voz e clame pela presença do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Erga sua voz e diga: Espírito Santo, eu desejo você. Eu desejo as mudanças que você pode proporcionar na minha vida, no meu casamento, nos meus negócios. Eu desejo a sua presença transformadora. Eu quero sentir, Espírito Santo, que você está comigo onde eu for. Clame ao Senhor. Diga para Ele que você não quer sair daqui assim. Aleluia, aleluia. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você.
E uma vida é pouco pra te amar.